Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4. Estamos tratando nesse Evangelho de Marcos, o Evangelho todo. Nós vimos aí que o grande assunto do Senhor Jesus Cristo ele é o reino de Deus. O Senhor Jesus está falando do reino de Deus. Nós vimos a respeito das pessoas que não compreendem o reino de Deus e vivem uma religiosidade vazia. Tratamos alguns domingos sobre isso. E nós vimos a respeito daqueles que de fato, estamos vendo agora a respeito daqueles que de fato pertencem ao reino, aqueles que de fato desejam ser discípulos de Cristo. E nós já vimos à luz do próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo que o cristão ele passa por dificuldades, ele passa por provações, né? O Senhor Jesus Cristo teve dificuldades não apenas externamente, quer dizer, a perseguição que os fariseus, que os sacerdotes, que os escribas impunham contra ele, mas também as dificuldades internas na sua própria família. Nós vimos ali que a Maria e os irmãos de Jesus, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo tinha irmãos e irmãs, quer dizer, então ao todo, no mínimo 6 irmãos, 4 irmãos, e como fala de irmãs, são pelo menos 2, são pelo menos 6 irmãos ao todo, o Senhor Jesus Cristo tinha que não criam nele. E dado o momento em que estava a multidão dentro da casa, ele não consegue nem comer, e a família chega até lá para tirar ele de lá, e dizendo que ele estava fora de si, estava insano. Essa foi a palavra dos que pertenciam à família, quer dizer, Maria e os irmãos de Jesus. José provavelmente já teria morrido e não se encontrava ali. José, só aparece o relato dele no nascimento de Jesus, depois não vemos mais sobre a vida de José. Muito bem, então vemos esse aspecto da perseguição, o aspecto das provações pelas quais um discípulo passa. Vimos isso no exemplo da vida do Senhor Jesus Cristo, no ministério do Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos ver, eu gostaria que nós aprendêssemos um pouco hoje a respeito da identificação desse discípulo. Quem é esse discípulo? Como ele é identificado? Nós vimos, quando tratamos sobre religiosidade, que uma pessoa religiosa, ela pode muito bem passar por cristão. Às vezes ela engana tão bem que passa por um cristão melhor do que os verdadeiros cristãos. Porque os cristãos, eles vivem suas lutas internas e eles não escondem suas dificuldades, as suas lutas. Eles não têm medo de dizer, como o apóstolo Paulo dizia, miserável homem que sou. Então, o cristão, ele é capaz de passar para as pessoas que estão ao seu redor suas fraquezas. Na conferência que nós participamos essa semana, o pastor ele dizia o seguinte, o palestrante, um dos palestrantes principais, ele disse o seguinte: é importante que o pastor não passe para a comunidade aquele aspecto de pessoa perfeita. As pessoas precisam saber que ele é uma pessoa que tem defeitos, e ao saberem que ele também tem defeitos, elas vão se identificar com ele. Mas nós vivemos um período, e aliás, a história da igreja, de uma forma geral, tem acontecido isso, da liderança querer passar uma perfeição para a comunidade, querer passar algo que na verdade não vive, e aí a comunidade sofre, porque é difícil esconder isso para sempre. É difícil você passar uma capa de perfeição todos os dias, todas as horas. Das duas, uma: ou você se esconde da comunidade, a comunidade só te vê no culto, ou
descoberta, porque se você tiver contato com o povo, né, o povo vai começar a ver você dirigindo no trânsito, vai começar a ver você quando dá uma topada, vai começar a ver você quando se estressa com alguma coisa, e vai perceber que em certos momentos você erra. Então, o cristão, normalmente, né, ele, embora busque a santidade, embora ele viva nessa busca por uma vida reta na presença do Senhor, ele não tem a pretensão de mostrar ser aquilo que ele não é. Por isso ele não tem dificuldade de repente expor uma dificuldade que ele tem, algum defeito que ele tem. Mas, por isso os religiosos que vivem a capa, que vivem o exterior, eles muitas vezes mostram um aspecto muito mais reto do que os cristãos verdadeiros, porque estão escondendo, tá? Estão escondendo as suas dificuldades, tá? Então a gente precisa saber como é que o cristão ele é identificado, a gente precisa saber como é que o verdadeiro cristão ele caminha, né? E o Senhor Jesus Cristo ele conta uma parábola. E ele começa aí no capítulo 4, ele vai do versículo 1 até o versículo 20, toda essa sessão, ele, primeiro até o versículo 9, ele fala a respeito da parábola, e depois, a partir do versículo 10, ele explica a parábola. Ele diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinaram muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreenderei todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O Senhor Jesus Cristo ele já declara de maneira muito óbvia aqui no último versículo que nós lemos: quem são os discípulos?
Os discípulos, os verdadeiros discípulos, né? É aquele cuja palavra é semeada em boa terra. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100. Esses são os verdadeiros discípulos. Irmãos, vamos tentar compreender aqui. Tá? Antes de a gente começar a tratar da parábola em si, nós vamos ver a questão da pergunta dos discípulos. Tá? Eles chegaram para o Senhor Jesus e perguntaram, quando o Senhor Jesus Cristo ficou só, né? Os que estavam junto com dele e com os 12, versículo 10, o interrogaram a respeito das parábolas. Aqui já tem algo interessante. Quando o Senhor Jesus Cristo ficou só, ele ficou só entre aspas, ficou só com os 12 e mais um grupo que estava com eles. Ele estava só com os apóstolos, mas chegaram os discípulos que também criam em Jesus, né, e perguntaram sobre a parábola, sobre o significado da parábola. Então, quando ele fala que estava só em relação a toda aquela multidão, né, que estava com ele ouvindo o que ele tinha a dizer. E era tanta gente que o Senhor Jesus Cristo subiu num barco, eles afastaram o barco até o mar, né, e as pessoas ficaram na beira do mar. Alguns estudiosos vão dizer que é um método muito interessante, porque quando ele se assenta, e o método dos rabinos da época, ao ensinar, eles se assentavam para ensinar, né, eles não ficavam em pé para ensinar, eles liam as escrituras em pé, mas depois eles se assentavam para ensinar. O Senhor Jesus Cristo, caminhando, né, no Sermão do Monte, por exemplo, ele se assenta e o povo já sabe que ele vai ensinar alguma coisa. Ele vai no barco, ele se afasta para o mar, ele se assenta no barco e o povo se cala, e o povo começa a ouvir. E ele começa a contar. Esse sentar-se ao barco e se distanciar do mar, alguns estudiosos vão dizer que é interessante porque facilita a compreensão de quem está ouvindo, porque a voz, quando está sereno o mar, está tranquilo, né, a voz é refletida nas águas e é capaz de ser ouvida a uma distância longa, muitas vezes. Tudo bem. E ele fala sobre a parábola do semeador. Né? Na verdade, essa parábola, a ênfase da explicação do Senhor Jesus Cristo não é tanto no semeador, mas na semente. O ideal, acho que, a meu ver, o nome ideal seria a parábola da semente. Porque o foco do Senhor Jesus Cristo é a semente e aonde a semente cai. Depois ele, na explicação, ele fala o semeador semeia e acabou. Aí ele vai dizer que a semente caiu na boa terra, a semente caiu no solo perigoso, a semente caiu entre os espinhos e caiu no caminho. E ele fala que aquele grupo de pessoas que ficaram com ele depois que a multidão foi embora, a essas pessoas é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O que é um mistério? Nós já aprendemos sobre isso. O mistério é algo que estava desconhecido, mas que foi revelado por Deus àqueles que creem. Isso é um mistério. Então a voz, o mistério, né, o mestre ele ensinava revelado por Deus, ensinava ao seu povo, ensinava os mistérios do reino. As pessoas que criam entendiam os mistérios de Deus. Bom, agora, qual era o mistério? O mistério nós já aprendemos, né? Aqueles que compreenderam, né? Entenderam que o mistério que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando era o mistério do reino de Deus. O reino de Deus havia sido instaurado por ele, o reino de Deus havia sido iniciado nele, vindo a esse mundo. Então as pessoas, muitas delas não conseguiam perceber isso, não conseguiam perceber, olhar para Jesus e vê-lo como rei, né? Mas existiam aqueles que conseguiam ver, existiam aqueles que conseguiam perceber. A essas pessoas esse mistério foi revelado. Então o mistério é o mistério do reino de Deus. O reino de Deus que os judeus esperavam chegou, só que a grande maioria dos judeus não compreendeu
essa verdade, esse mistério. A não compreensão do mistério de Deus, ela revelava aqueles que tinham fé. Um texto que é muito difícil, né, é justamente esse que o Senhor Jesus Cristo fala aqui. A partir do versículo 11, e lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas onde fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. O Senhor Jesus Cristo está citando o livro de Isaías. Isaías, ele fala essas palavras lá no capítulo 6. Tá? Ele fala essas palavras a respeito dos povos, tá? A respeito daquelas pessoas que abandonaram a fé, né? Abandonaram o povo, abandonaram a adoração a Deus. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo ensinar aqui? Pô, será que toda vez que ele falava em parábolas, ele falava para não ser compreendido? Não. Tá? Pelo contrário, as parábolas que o Senhor Jesus Cristo usou era para que ele fosse compreendido, para que as pessoas tivessem uma compreensão a respeito do reino, tá? Mas não todas. E aqui está o ponto: não todas. E aí, dentro da definição que nós demos por mistério, nós começamos a compreender o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer aqui. Quando eu falo a palavra de Deus e eu falo por parábolas, as pessoas que têm fé, essas compreendem porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer o porquê lá em João capítulo 3, porque o Espírito Santo fala com você. O ser humano que não crê, ele não pode compreender as coisas de Deus, porque eles são loucura, diz o apóstolo Paulo, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Uma pessoa natural se diferencia da pessoa espiritual justamente por causa da ação do Espírito Santo na sua vida. Essa pessoa, ela é capaz de compreender o mistério de Deus, porque o Espírito Santo que nela habita a ilumina e a faz compreender os ensinos das Escrituras Sagradas. É o Espírito Santo que vai fazer a grande diferença aí. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo falava em parábolas, aquelas pessoas não compreendiam, e aí vinha o segundo propósito das parábolas: não era para compreender mesmo. E por que não era para compreender? Porque as pessoas olhavam para o fariseu e viam o seguinte: essa pessoa é muito sábia, essa pessoa é muito santa, essa pessoa sabe tudo da palavra de Deus, essa pessoa, né, compreende as coisas. Aí de repente o Senhor Jesus Cristo contava uma parábola dessa, né, cheio de fariseus, que os fariseus seguiam muitas vezes o Senhor Jesus Cristo para pegá-lo num erro, né? Aí um pescador simples como Pedro, ou Tiago, ou os outros apóstolos, ou pessoas muito simples que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, que criam nele, ouviam a parábola e compreendiam pelo menos a essência da parábola, enquanto que os fariseus, os escribas, os sábios não compreendiam. Isso revelava que essas pessoas que eram religiosas, na verdade não criam. Era para elas não compreenderem mesmo, para que todos percebessem a falsidade que a religiosidade produz na vida das pessoas. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ensinava por parábolas, ele não trazia apenas salvação para aqueles que criam, mas ele também trazia à luz a falta de fé daqueles que se achavam crentes. A parábola, ela tinha esses propósitos. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo repreende os discípulos: como é que vocês não compreendem a parábola? Como é que vocês não compreendem? É para você compreender. Se vocês não compreendem essa, como é que vai compreender todas as outras? O Simon Stemaker, ele vai dizer que, embora aquelas pessoas tivessem tido dúvidas a respeito das parábolas de Jesus, pelo menos no seu sentido mais básico, elas compreenderam.
E a prova de que elas compreenderam a parábola no seu sentido mais básico foi o fato de que elas tiveram curiosidade de ir até o Senhor Jesus Cristo saber a parábola por completo. Elas, ao buscarem o Senhor Jesus Cristo para saber a parábola por completo, demonstrou interesse dos seus corações de compreender os mistérios do reino de Deus. Esse é o sentido. As pessoas que não compreendiam a parábola, que não queriam saber da parábola, ouviram e foram embora. A grande multidão, a grande parte daquele povo que estava ali, foi embora. Meus irmãos, uma vez compreendendo esse aspecto da parábola, eu queria tirar umas lições para nossas vidas, a respeito da identificação do verdadeiro discípulo, né? Então, a gente já percebe aqui que o verdadeiro discípulo, ele é conhecido pelo modo como recebe a palavra de Deus em seu coração. O verdadeiro discípulo, ele é conhecido, ele é identificado pelo modo como ele recebe a palavra de Deus em seu coração. Tudo na vida dele vai mudar à luz desse primeiro princípio. Sim, o discípulo de Cristo é identificado pelo fruto do Espírito, né? Nós lemos de manhã, né? até no texto que nós lemos na despedida, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então esses elementos identificam o crente, mas o crente ele só vai ter esses elementos depois que ele ouve a palavra, depois que ele é transformado pela palavra. Então, a primeira característica do discípulo é o modo como ele recebe a palavra. E o Senhor Jesus Cristo ele conta essa parábola assim. Qual é a primeira característica do discípulo em receber a palavra? Primeiramente, o verdadeiro discípulo, ele ouve atentamente a palavra. O verdadeiro discípulo, ele ouve atentamente a palavra. O Senhor Jesus Cristo diz: o semeador saiu a semear. Ele lança as suas sementes. Naquela época era diferente dos dias de hoje, porque as pessoas hoje elas aram a terra, deixam a terra bem fofinha, preparam aquela terra e depois eles colocam as sementes com máquinas que colocam as sementes distanciadas perfeitamente uma da outra. Você vê aquele caminho, né, direitinho das sementes. Toda uma tecnologia que envolve hoje a plantação, a agricultura de uma forma geral. Naquela época não era assim. Naquela época eles não aravam a terra antes de lançar as sementes. Naquela época o camarada ia com uma sacola, né, com as sementes dentro dessa sacola. Ele pegava a semente e lançava a semente. Ele lançava a semente em todo o terreno. Depois que ele lançava a semente, é que ele arava a terra. Ao arar a terra cobria a semente. Só que nesse lançar a semente, algumas sementes caíam no caminho. Que caminho é esse? Quem vai em sítio, vê aqueles descampados, muitas vezes vê aquele caminho pelo meio do... Aquilo onde as pessoas passam, o chão fica duro. E ali não nasce nada, porque o chão endureceu, né? Você vê aquele caminho direitinho no meio do... A mesma coisa, era o caminho. O caminho nada mais é do que um solo que endureceu por causa da pisada das pessoas. Então a pessoa ia lançando, o semeador ia lançando a semente, e ali tinha também uma trilha que as pessoas passavam, a semente às vezes caía no caminho dessa trilha, e a semente ela ficava no terreno ali, no solo duro, exposta, e daqui a pouco a ave vinha, o pássaro vinha, pegava a semente tudo e levava a semente embora. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que esse pássaro que pega a semente é como um diabo que pega a palavra e tira imediatamente a palavra da pessoa. O que significa isso? Significa aquelas pessoas que muito polidamente se assentam no banco da igreja, ouvem a palavra, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ela está olhando para você. Tem alguém aqui assim hoje, olhando para mim,
Eu estou olhando para eles, né? E não sei, mas eles sabem. Não estão dando a mínima do que eu estou falando. A semente vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Não prestam atenção no que está sendo falado. Não atentam para o que está sendo falado. Não refletem a respeito daquilo que está sendo falado. O refletir sobre o que está sendo ensinado, isso é muito importante. Por que Jesus Cristo está ensinando isso? O que isso tem a ver comigo? A pessoa que ouve a palavra atentamente, né, ela busca essa compreensão. Ela está ouvindo aquela palavra, entendendo que aquilo é a palavra de Deus. Aquilo é como a chuva, como diz a palavra de Deus, a chuva serôdia, né? O que é a chuva serôdia? Aquela chuva que vinha quando estava todo seco, né? E era a época de não ter chuva e de repente vinha a chuva. Era aquela chuva fora de época, né? E que vinha como uma bênção, como algo maravilhoso. Eles ouvem a palavra como um bálsamo para a vida deles, como algo que é importante para a vida deles. Mas existem aquelas pessoas cujo coração está endurecido, né? Você joga a semente, mas ela não adentra o coração. Ela bate e fica. O verdadeiro discípulo, a primeira característica do discípulo é aquele que ouve a palavra atentamente. Ouve a palavra atentamente. Eu gostaria que você repetisse nesse momento. Se muitas vezes você sentou aí e a palavra foi pregada e você não deu a mínima, saiba que isso foi obra do diabo na sua vida. É o que diz o Senhor Jesus. Na explicação da parábola, né, ele vai começar dizendo, né, o semeador semeia a palavra, versículo 15. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Ele tira de diversas maneiras, né? A pessoa está no culto, mas está pensando no futebol. Está no culto, mas está pensando na segunda-feira, que vai ser difícil. Está no culto, mas está pensando em muitas outras coisas. O diabo vai colocando isso no ouvido dele, no coração dele, né? E ocupando o espaço que deveria ser ocupado pela semente, que é a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo ouve atentamente. Em segundo lugar, o verdadeiro discípulo, ele recebe a palavra, ele compreende a palavra, porque a recebe de todo o coração. Não é apenas ouvir atentamente, porque você pode ouvir atentamente e não receber. Tá? Você pode ouvir atentamente alguma coisa e decidir, eu não quero isso. Mas o verdadeiro discípulo, ele não apenas ouve atentamente, o verdadeiro discípulo, ele ouve atentamente a palavra de Deus e a recebe. E a recebe de todo o coração. Esse ensino é muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito do solo pedregoso. O que significa isso? A semente que cai no solo pedregoso. A explicação que ele vai dar, né, solo pedregoso, está na tradução da Nova Versão Internacional que eu usei, e aqui está usando o solo rochoso. Os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Está vendo aqui? Que detalhe interessante? Recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia, à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam.
O que significa isso? O solo pedregoso, durante o verão, o calor é intenso, né? A rocha, ela absorve o calor. Tá? E quando acaba o período, o semeador lança a semente, tem um período de inverno, e aí, durante o inverno, né, as sementes estão lá na terra. Mas aquelas que estão no solo pedregoso, no solo rochoso, né, aquela pedra, aquela rocha, ela continua, por causa do verão, liberando calor. Então, esse liberar calor fora do tempo faz com que as sementes que caíram lá germinem. Então, todas as sementes que foram lançadas na terra estão lá, quietinhas lá, mas essa já brotou. Aí o semeador ele olha, o agricultor ele olha e vê que tem uns pontos assim na sua plantação, num período que não era para ter nada, né? Os pontos verdinhos. Mas ele não se deixa enganar, porque ele sabe que quando tudo estiver crescendo, aquelas plantas que estavam verdinhas fora do tempo vão secar. Vão secar porque cresceram num local que promoveu condições sem que pudesse ter raiz. Não dá para aprofundar raiz em solo rochoso. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo ensinar aqui? O que é receber a palavra com alegria antes do tempo? São aquelas pessoas que vão para a igreja por motivos imediatistas. Elas vão para a igreja, recebem o evangelho com alegria, porque vão para a igreja para receber a bênção. Recebem a bênção, estão felizes da vida. Recebem a bênção, né? E estão na igreja. Tem saúde, ganhou o carro, Deus me deu, glória a Deus por isso, está todo mundo feliz. Eles receberam a palavra, eles ouviram a palavra, né? E de estado logo recebem com alegria. É como aquela semente que foi semeada, mas ela não refletiu a respeito da palavra. Ela entrou para a igreja sem refletir a respeito disso, porque ela queria receber algo que não era a proposta do reino. A proposta do reino era outra, mas ela foi atrás de uma outra coisa. Ela recebeu e ficou muito feliz com aquilo. Mas o Senhor Jesus Cristo diz que essa semente que nasce em solo rochoso, ela não tem raiz em si mesma. Aí, quando vem a tribulação, quando vem a angústia, elas se afastam e elas vão embora. Se afastam e vão para casa. Não querem mais saber da igreja, não querem mais saber de Deus. Toda forma de angústia é capaz de afastar essas pessoas. É como uma casa que foi construída na areia, em relação à casa que foi construída na rocha. Aí a rocha é interessante porque a rocha é Jesus. Veio o vento, veio o mar e derrubou a casa. A mesma coisa essas pessoas. Então, tem aquelas pessoas que são imediatistas. Elas vão para a igreja por motivos consumistas, né? Ele se preocupa mais com as coisas materiais do que com a alma. Não, o verdadeiro discípulo, ele compreende a palavra e a recebe de todo o coração, porque ele se preocupa mais com a alma e com o seu relacionamento com Deus do que com as coisas materiais. E porque a mente dele não está fixada em coisas materiais, as suas raízes são grandes, as suas raízes pegam alimento, se sustenta em condições difíceis. Terceiro ponto, queridos. Terceiro e último ponto, seguindo aqui a ordem aqui do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo compreende a palavra porque descobriu que a vida do reino é melhor do que a vida do mundo.
ele descobriu que a vida no reino de Deus é melhor que a vida no mundo. É algo muito interessante o que ele fala aqui. O semeador lançou a semente. A semente caiu dentro dos espinhos, no meio dos espinhos. Quer dizer, ela cresceu ali. O que diferencia essa semente, essa planta da anterior, é que ela dura mais tempo. Ela dura mais tempo. A outra seca mais rapidamente. Mas essa dura mais tempo. Ela permanece mais tempo. Ela fica dentro da igreja mais tempo. Né? Então, eu me lembro que quando eu fui para a igreja, né, eu e a Marinásia estávamos namorando, né, e aí nós casamos. Eu era marinheiro, quer dizer, duro, né, ela professora recente, né, dura também, né, então a gente começou na igreja. E aí eu comecei a fazer seminário, e aí tinha que trabalhar de manhã, estudar à noite. Aí eu fiquei mais duro ainda, né? Porque tinha gastado dinheiro com livro, essas coisas todas. Só que o tempo de igreja fez a gente crescer. Ela cresceu no trabalho dela, e eu cresci também. Eu acho, né? Os irmãos vão dizer aí, né? Então a gente cresceu. A gente se desenvolveu. E aqui, semelhantemente a essa história, nós temos a história de muitos. De pessoas que começaram na igreja, né? E de um jeito tão humilde, depois elas foram se desenvolvendo, né? Moravam numa casa bem humilde, depois passaram por uma casa boa. Tinha um carrinho que mal andava, e agora tem um carro bom, né? Quer dizer, elas foram se desenvolvendo porque o Evangelho produz essas coisas na vida produz crescimento na vida das pessoas, o desejo de desenvolver, isso é natural. O problema é que quando nós crescemos, nós começamos a nos interessar pelas coisas do mundo. Por exemplo, essas coisas que nos trazem conforto, nos seduzem. Essas coisas que brilham, que são boas, né? O ar-condicionado, o carro que você anda nele, você entra no carro, você fecha, você não ouve barulho nenhum. Eu me lembro que quando eu vendi o meu Corcel parecia aquelas britadeiras, né? Aí eu saí do Corcel, eu comprei um carro usado, mas eu comprei uma Tico. Aí eu me lembro que quando eu parti, o carro que eu fui comprar, aí eu não estava acostumado, eu fiquei olhando assim, pô, o carro não está funcionando não, porque eu não ouvi o motor. Aí depois, não, está funcionando sim, olha lá, está funcionando, coisa maravilhosa, né? Tu entra no carro, né? Tu parece que está maravilha. E aí, essas coisas nos seduzem, a gente quer um carro melhor. A gente se acostumou com essas coisas. A gente se acostumou com o bem. Essas coisas começam a sufocar a gente. As pessoas que... Eu consigo ver na minha mente pessoas assim. Pessoas que estavam na igreja, enquanto estavam na pindaíba, estavam presentes na igreja, ativos na igreja, louvando a Deus com alegria, viviam sorrindo. Aí o tempo foi passando, elas cresceram, elas se desenvolveram. Conseguiram um trabalho melhor, conseguiram um emprego melhor, conseguiram algo que fez elas crescer, um carro melhor, uma casa melhor, começaram a ser seduzidas pelas coisas de lá. Aí você começa a perceber que elas começaram a sair dos ministérios, começaram a sair das atividades da igreja, começaram a se transformar em pessoas domingueiras. Só queriam saber de igreja, né, saber de Jesus no domingo, durante a semana, e não raro essas pessoas perdem a alegria. Elas perdem a alegria. Você via que a pessoa era uma pessoa ativa, uma pessoa determinada. Você via que a pessoa chegava para as pessoas e ela tinha autoridade, né? Ela não tinha falsidade na alegria dela, mas também não tinha falsidade a ponto de esconder o que ela queria fazer. Ela chegava lá e dizia, não, tem que ser assim, assim, assim. Ela falava e agia. Mas
ela foi mudando, foi emudecendo, foi secando, porque ela começou a se preocupar com as coisas lá de fora. Isso aí nada mais é do que os espinhos que estão crescendo e estão sufocando aquela pessoa. É o que o Senhor Jesus Cristo diz. Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo compreende a palavra porque descobriu que o reino é melhor do que a vida do mundo. As coisas, ele cresce, mas ele não é seduzido pela coisa. Ele persevera diante de Deus. Ele sabe que aquilo que ele tem não pertence a ele, pertence a Deus, pertence ao reino. Ele não é seduzido pelo crescimento, pela prosperidade. Mas existem aquelas pessoas que são sufocadas por essas ofertas do mundo. Então perceba que o mundo nessa história ele está inserido nos 3 contextos. Tem pessoas que amam o mundo, estão satisfeitas com o mundo e não querem sair deles. A palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. São aquelas pessoas que a semente é lançada em solo duro no caminho. Existem as pessoas que entram para a igreja por causa das coisas do mundo. Elas entram para a igreja para conseguir as bênçãos do mundo. É o caso da teologia da prosperidade. Tem muitos outros crentes que estão aí entrando na igreja para conseguir bênção, para conseguir saúde, para conseguir isso, para conseguir aquilo outro. Agora tem pessoas que entraram na igreja pelo motivo certo, mas saíram por causa do mundo. Porque conseguiram tudo o que tinham. A igreja deixou de ser interessante. Ou então elas não abandonaram a igreja, mas estão semi-mortas na igreja. Perderam a vida, perderam o brilho. Muitas vezes ele está esperando aquela pessoa despertar, renascer, voltar a ser o que ela era antes. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: você é um discípulo? Naquela época, em tempos de semeadura primitiva, raramente uma semente dava mais que 10 por 1. Se desse 20 por 1, era festa. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: a semente vai dar a 60, a 100. Você deseja ser um discípulo cuja semente nasce no coração e brota 100 por 1? Como é que você tem vivido a sua vida? O seu cristianismo tem raiz? Raiz capaz de se alimentar da palavra, se alimentar das coisas de Deus? O seu discipulado, o seu cristianismo, ele não é seduzido pelas coisas materiais. Você pode tê-las, mas elas não te têm. Você tem o carro, mas o carro não te tem. Você tem a casa, mas a casa não te tem. Você tem a roupa bonita, mas a roupa bonita não te tem. Você é dono dela, não é ela que é seu dono. Porque o seu dono é Jesus. Você deseja isso no seu coração? Produzir a 100 por 1? Se você deseja isso, abaixa a sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que fale os nossos corações, que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, recebendo da sua semente, da sua palavra. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, entre em nossos corações, preencha as nossas vidas, a ponto, Senhor, de recebermos a tua palavra, Senhor. Ó Deus, atentamente, recebemos a tua palavra de todo o nosso coração, recebemos a tua palavra, Senhor, porque compreendemos, Senhor, que vale a pena estar no teu reino, porque o teu reino é vida, porque o teu reino é estar debaixo da proteção de Cristo, porque o teu reino, Senhor, envolve, Senhor, a reconciliação contigo, ó Pai.
que vale mais do que qualquer bem material que a gente possa ter. Ó Deus celestial, não permita, Senhor, que muitas pessoas, Senhor, sejam, Senhor, afastadas da tua casa, Senhor, por causa das perseguições. Não permita, Senhor, que pessoas tenham o seu cristianismo sufocado pela sedução dos bens materiais, do enriquecimento, de todo tipo de sedução que nos afasta de Ti. Ó Deus, transforma cada um que está aqui. Mostra, Senhor, o Teu caminho para todos nós, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja terra boa, Senhor. Que o nosso coração seja terra agradável, Senhor. Que o nosso coração transformado pelo Seu Espírito possa produzir, Senhor, um cristianismo de fato, Senhor, que glorifique o Teu santo nome, que faça diferença na sociedade, Senhor, que persevere até o fim, até a volta do Teu santo Filho Jesus Cristo, que mostre ao povo lá fora, Senhor, que vale a pena pertencer a Ti, vale a pena ser de Jesus. Ó Deus, que nós possamos mostrar lá fora, Senhor, mostrar no caminho, na caminhada cristã, Senhor, junto com os irmãos, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra é de fato a boa semente, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a viver de acordo com a Tua vontade. Nós clamamos a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém. A palavra está com o diácono.